uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, menina. O nosso pregador de hoje veio direto lá do sertão. E o bichinho tá arretado, hein? Mais de 800 quilômetros nas poeiras das estradas do sertão de Pernambuco e Piauí. 4 homens em propósito, semeando na missão de Deus. Não, pera, dá pra ficar melhor. 4 homens em propósito, semeando na missão de Deus, pastoreando as ovelhas do sertão e fazer Deus conhecido pros cabra tudinho. Até em inglês o povo de sertão cantou. Quer ter seu coração aquecido? Aumente suas expectativas e receba com muita alegria nosso pastor, Lourival Andrade. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus... Gente, queria trazer algo que Deus colocou no meu coração. Faz tempo que eu não trego aqui, né? Faz tempo. Quem tá com saudade aí? Fico feliz. O tema de hoje que nós vamos falar é: coloque suas marcas em mim. Coloque suas marcas em mim. Sabe, gente, a fome, quem tem fome aqui, vamos ver? Fome de comida mesmo, quem tem fome? Dá fome de você todo minuto. Só que, assim, quando você está doente, você não tem fome. Você está com uma gripe, rebentado, você não tem vontade de comer, né? E os pais sempre olham para o filho: não estou com fome, não vou comer, esse bicho está doente, né? Tem alguma coisa errada. Sempre olhamos aí e vemos isso, porque você acaba comendo um delicioso bife gostoso, um bife de, sei lá, do que você gosta, de picanha, e você come aquilo parece uma borracha, não tem sabor, porque você está doente, né? Quando você não tem fome de Deus, quando você não tem fome da palavra de Deus, das coisas de Deus, gente, tem alguma coisa errada com a gente. Quando nós não temos fome. Se você que não está sedento por ouvir algo de Deus, quando você chega numa reunião como essa, que o Senhor está liberando palavra dEle, Ele está liberando cura, e você está lá: eu vou no banheiro, eu vou beber água, eu vou fazer não sei o que, mas você não está prestando atenção, é porque você não tem fome. Porque quem tem fome é diferente. Você para na mesa, você senta, você quer saborear aquilo. Então, quem tem fome de Deus aqui? Quem está com fome de Deus aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria falar com você sobre um coração. Hoje eu quero falar bastante sobre isso, sobre um coração que foi lesionado. Um coração que foi marcado, que tem uma marca por Deus. Alguma coisa aconteceu no coração dessa pessoa que trouxe uma marca de Deus. Algo marcou essa pessoa e não marcou somente nas emoções, não marcou só na mente como uma lembrança ou como uma memória, mas com um coração que foi marcado e lesionado. Quando você faz de repente você aprontou alguma coisa e caiu e machucou, e aí marcou, e até hoje você carrega aquela marca em você, aí você lembra daquele dia, é como essa marca no seu coração, no nosso coração. Algo por aquilo que você crê, algo que por aquilo que você se move, algo que por aquilo você obedece a Deus, algo que por aquilo que você sofre, que você persegue, algo que por aquilo você busca até encontrar, até alcançar aquilo. É porque você foi lesionado por algo que Deus falou com você. Abra a tua Bíblia comigo em Gálatas 6, versículo 17. Gálatas 6, 17. Quem trouxe Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia? Legal. Gálatas 6, 17, tem umas Bíblias tão legais, tem uma Bíblia que parece um caderno, tem uma Bíblia que parece, né? Ontem no GT, 2 meninas com uma Bíblia tão legal, parece um caderno legal para ler, né? Que você vira, ela não fica... Muito legal. Gálatas 6, 17 diz assim: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Eu quero ler para você esse texto numa versão literal do grego, né? Diz assim: daqui em diante,
Golpeamento sobre mim ninguém me dê, porque as marcas de Jesus no meu corpo levo. Essa é uma literal do texto, a leitura literal do texto. Quando os soldados de Roma, ali havia legiões de soldados de Roma, para você entender o que ele está falando aqui sobre essas marcas, o que as pessoas naquele tempo estavam entendendo sobre essas marcas. Quando o soldado de Roma, ele pertencia a uma legião de soldados, que era cerca de 4.800 soldados, chamados de legionários, né? E esses soldados, eles tinham assim, gente, eram algo, você que já estudou a Roma Antiga, eles tinham um esquema de guerra assim perfeito para a época, muito eficaz, muito unido. Então eles se agrupavam de maneiras assim de 10 em 10, era uma coisa assim muito bem feita para a defesa e para o ataque. Não perdiam guerras, não perdiam batalhas, por causa da unidade que eles tinham. E eles tinham algo, principalmente um dos mais vitoriosos, que eu estava lendo e estudando sobre isso, que é o 20º, né, pelotão ali, não sei como eles chamavam, né, mas esses legionários, que eram os mais valentes, os mais vitoriosos. E eles levavam nos seus corpos uma marca, na sua pele, que era feito com fogo e com ferro. Então era um ferro que tinha ali um símbolo que mostrava que ele era daquele comandante. Então essa 20ª legionários, eles tinham uma marca que era uma águia, né, que era Valéria Victory, que era Valéria Vitoriosa, uma das mais vitoriosas que tinham. Eles tinham uma marca que era de uma águia. Então outros também tinham, e para você entender que Paulo, quando ele está se referindo a isso, ele está se referindo, eu carrego no meu corpo uma marca. Eu fui lesionado, eu tenho uma marca de Deus na minha vida que me impulsiona para fazer cada coisa, né? Eram também figuras que os donos colocavam nos seus escravos. Muitas vezes era uma figura ou uma marca ou cortes na pele que simbolizavam aquilo. E esses escravos também eram marcados. Mas você vê nesse sentido que ele olha e fala assim, eu carrego uma marca. E eu queria falar um pouco dessas marcas com vocês. Paulo fala em 2 Coríntios 11, 24 a 27, você pode abrir comigo. 2 Coríntios 11, 24 a 27. Diz assim, está aí o texto? Não? 2 Coríntios 11, 24 a 27. Fala sobre as marcas físicas que sofreu por causa do amor ao Evangelho do Senhor Jesus. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Alguém já me falou que quando uma pessoa era levada ali a ser açoitada, se ela recebesse 40 açoites, ela morreria, porque o corpo dela não aguentaria. E ele sofreu 5 com 39. Fala assim, nós não vamos matar ele, nós vamos fazer ele sofrer, porque ele vai desistir disso. Vai guardando o que eu estou falando para você. Ele vai desistir. Ele vai desistir disso, porque nós vamos aqui, ele vai apanhar de tal maneira aqui, mas nós não vamos matar ele, porque nós não queremos matar, nós queremos mostrar para todo mundo que ele vai sofrer e ele vai desistir. E Paulo não desistiu. 39 açoites, vezes 5 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia expostos à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Paulo foi marcado no seu corpo por causa do Evangelho. Nós ficamos muitas vezes com preguiça de vir na igreja no domingo. Tem aquele jogo lá tão legal, né? O final, né? Aí você olha para Paulo, você fala assim, olha o que esse cara passou. E você muitas vezes fica ali
travado em algumas coisas? Será que o teu coração está lesionado por algo de Deus? Mas eu quero falar de uma outra marca. Uma marca no coração de Paulo, que levou a não desistir, que o levou a permanecer. Havia uma marca no coração dele. Ali naquele texto que ele fala, se eu carrego as marcas no meu corpo, ele está falando realmente de situações que ele apanhou, mas ao mesmo tempo ele está falando de algo dentro dele. A gente percebe dentro do texto que ele está falando de algo que ele está vivendo, que ele viveu com Deus, e você pode olhar isso. Paulo foi marcado, ele tinha o seu coração lesionado por algo que ele ouviu da parte de Deus. Deus colocou em Paulo o seu coração, o coração de Deus ali no coração de Paulo, os desejos de Deus, a vontade de Deus, o choro de Deus estava ali no coração de Paulo. Aí você fala, mas quando aconteceu isso? E eu fui estudar a história de Paulo. Paulo, a primeira vez que era Saulo ainda, quando ele era chamado de Saulo, que ele vivia ali entre os judeus, então era Saulo o seu nome. Quando ele vai para os gentios, passa a ser Paulo, é o mesmo significado. Mas ali é chamado de Saulo. Quando Estevão, vocês lembram de Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele foi apedrejado. Diz que Paulo, as vestes de Estevão, daquele homem que foi apedrejado, foi colocado nos pés de Paulo. Aquele homem foi apedrejado até a morte, mas quando você lê o texto, o que acontece no texto? Fala que havia algo, a face de Estevão resplandecia, e Estevão viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. O que eles viram ali? O que aconteceu naquele momento? Tal glória de Deus. Porque você vê em todas as escrituras Jesus assentado ao lado de Deus, mas você vê Jesus em pé agora para receber o mártir. E o rosto daquele homem resplandecia, eles se enfureceram de tal maneira, aquela religião. E eles tinham uma coisa, no texto não está descrito, mas eles tinham uma coisa: nós vamos condenar ele ou não vamos condenar ele? E alguns relatos dizem que eles tinham ali como que pedras que eles soltavam e falavam, se ele vive ou ele morre. E o texto fala que Paulo consentia a sua morte. Ele era ali uma das pessoas que consentiram a morte de Estevão. E eu fiquei pensando o que gerou em Paulo. O que gerou em Paulo? Será que era só ódio? Porque lá no livro de Atos, no capítulo 26, nós vamos ler aqui, no versículo 14, olha só. Olha comigo aí. Porque você vê Atos 26, 9, e você mostra um pouco da perseguição da igreja, aquilo que Paulo fazia. O texto fala assim, como uma fera procurava sua presa e arrastava os cristãos e obrigava a blasfemar. Não é que eles blasfemavam, mas ele obrigava, blasfema senão você vai morrer, e os matava. E decidia a morte como uma fera que está atrás de uma presa, é o que diz o texto. E ele dava o voto, ele dava a sua sentença para que aqueles homens fossem mortos. Mas eu acredito que algo aconteceu no momento da morte de Estevão, que ele não entendeu. Mas por que você está falando isso? Versículo 26 diz assim, que Paulo, versículo 14, isso é o relato da conversão de Saulo. Fala que eles estavam andando para o caminho de Damasco, tinha cartas ali para poder perseguir a igreja. E aí de repente, todos os homens, todas as pessoas caíram ao chão. E uma voz saiu do céu dizendo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Existia ali uma marca de Deus na vida de Paulo já. Você pode perceber que quando você está longe de Deus, quem aqui já se desviou do evangelho? Um monte de gente. Aí você está longe de Deus, né? Aí você resolve ir lá, né, no beber, né? Eu vou encher a cara hoje, eu já fiz isso. Eu vou encher a cara, porque eu não quero mais saber de Deus, e a rebeldia do crente, eu vou beber. Aí na hora que você chega lá no bar, o cara, nossa, você não é crente? Você não é daquela igreja lá, é carisma, né, que você é? O que você está fazendo aqui?
Parece que Deus te persegue, não é? Você vai fazer uma coisa errada, parece que Deus está te perseguindo. Você chega, você fala, eu estou totalmente errado. Você vai fazer algo que Deus não te chamou para fazer, e você percebe e você fala assim, eu estou totalmente errado, aquilo te persegue. Deus estava falando com Paulo. O que é esse aguilhão? Era colocado no pescoço do boi, e quando o boi estava assim, não queria obedecer, eles puxavam, e era uma ponta de ferro que o espetava. Toda vez que você caminha longe de Deus, e você tem um chamado de Deus para a sua vida, você começa a perceber que está errado aquilo ali, aquilo te incomoda. E Deus fala ali para Paulo, Jesus fala ali para Paulo, Paulo, dura coisa, não dá para você viver desse jeito. Fala ali que um clarão mais forte do que o brilho do sol, e uma voz muito forte que dizia ali, todo mundo caiu, não sabia para onde vinha, e Deus ali fala com Paulo. Agora olha o versículo 15 comigo, de Atos 26. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Deus já estava falando com Paulo. Deus também já está falando com você. Eu tenho certeza que de vez em quando dá uma espetada em você e fala, o que você está fazendo? Para onde você está indo? Eu não te chamei para isso. Mas Paulo tem um encontro com Deus aqui. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha. Em uma outra tradução fala ministro e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, versículo 17, os quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Na carta de Paulo, escreve aos Romanos, ele expressa um pouco daquilo que Deus tinha falado com ele, daquilo que Deus colocou no seu coração. Romanos 1,14, ele fala assim, eu sou devedor tanto a gregos, quanto a bárbaros, quanto a sábios, quanto a ignorantes. Em Romanos 1,15 a 17, fala, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que o princípio e o fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele entendeu para que ele foi criado, ele entendeu para que Deus preparou ele entendeu. Um homem sábio, um homem muito bem preparado na lei, na palavra, mas que teve um encontro com Deus que mudou a vida dele. Em 2 Coríntios 11, 28, ele diz assim, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha o coração desse homem. Ele tinha um coração de ensino, um coração de levar o evangelho, um coração de fundamentar, então ele foi lesionado por Deus. O que nos faz ser tentados de não pecar é que nós temos um coração que Deus marcou. Temos marcas na nossa vida, marcas. Porque o Senhor te chama para você ser as mãos dEle aqui na terra. O Senhor te chama para você ser os pés dEle aqui na terra. O Senhor te chama para ser os olhos dEle aqui na terra. Os olhos para enxergar aquele que está aflito, aquele que está oprimido, aquele que está doente, aquele que precisa da palavra. Como Gabriel falou, ele parou na rua e viu a senhora e Deus falou, para lá. A gente experimenta muito isso no sertão, né, Gabriel? E a gente chega aqui, a gente parece que vira uma chavinha, não precisa mais. Não.
Lá na sua escola tem uma pessoa que está precisando de Deus e hoje talvez ela esteja no seu quarto, ou talvez esteja num bar bebendo e a vida totalmente vazia e clamando a Deus. E talvez ela não saiba orar e ela não fala, sou o pai de Abraão, Deus de Isaac. Ela não fala assim, mas talvez ela dê um choro dentro dela, talvez tenha um gemido dentro dela. Eu preciso de Deus. Talvez na sua faculdade você está lá e achando que você já tem que ir embora da faculdade. E eu fico doido disso, porque tudo o que você queria está dentro daquela faculdade. Você orou, você pediu para Deus, você pediu para mim orar, você pediu para os irmãos orar. Eu preciso estar naquela faculdade. É quando você entra na faculdade, não vejo a hora de ir embora. Eu não entendo isso. Você tem uma missão naquela faculdade. Você não está naquele colégio por um acaso. Você não mora na casa que você mora por um acaso. Você não mora no prédio que você mora por um acaso. Deus sabe de todas as coisas. Talvez você esteja doido para sumir daquele prédio e Deus está falando assim, eu tenho uma obra nesse lugar, eu te coloquei aqui, o que você vai fazer? Porque você tem que ser os pés dele aqui. Jesus, ele deseja abençoar as pessoas, curar as pessoas, libertar as pessoas. Na empresa que Deus te colocou, meu querido, você tem que ser uma bênção. Jovem que você começou a trabalhar, você não está lá só para ganhar um salário, você vai estar lá para servir o Senhor naquele lugar, para ser uma bênção naquele lugar. Para de ser crente só dentro da igreja. Se você carrega essa marca de Deus no seu coração, porque tem pessoas chorando ali e você não está percebendo, nós não estamos percebendo. Você tem que ser os ouvidos dele aqui na terra. Eu vou contar algo que nós tivemos lá no sertão. Daqui a pouco você vai ver, eu vou contar muito mais coisas, mas não estava nem no meu esboço, mas eu vou contar algo. Nós fomos lá para o Batimaré. Gente, e há um culto naquela igreja do Batimaré que você precisava ir. É algo assim, quem foi? A Vanessinha até sorriu, né? Quem foi sabe. É os céus abertos, algo assim que você fala, gente do céu, é um negócio diferente. E os irmãos falavam assim, eu acho que não vai ter culto aqui. E eu falei para os missionários assim, não se preocupa, nós queremos passar um tempo com vocês, orar com vocês, estar com vocês, porque essa é a nossa missão, que nós vamos nesse meio do ano, é para isso, para estar com os missionários. Mas eles levaram e falaram assim, nós temos que entregar uma cesta básica, vocês não querem ir? Eu falei, lógico. Fomos com eles, mas o terreno é muito ruim, a estrada é muito ruim. Não importa, a gente vai. Dá um jeito, vai a pé, vai de jumento, qualquer coisa nós vamos. E fomos. Aí você imagina um lugar tão distante, né? É esse lugar. A gente já estava a 1h30 de uma cidade pequena, num povoado. E nós rodamos cerca de 40 minutos para dentro do sertão ainda. Então é o sertão do sertão. Do sertão. Num povoado chamado Cariçó. E nós chegamos, e eu lembro que o missionário falou assim, você quer ficar aqui no Batimaré e visitar aqui? Ou vamos para outro lugar? Aí eu falei assim, o Espírito Santo te conduz, você que sabe, e nós resolvemos. E ele resolveu ir para lá, nós fomos atrás dele. Gente, chegou no meio da estrada, nós quase desistimos mesmo, porque o negócio era doido. Eram umas pedras na estrada desse tamanho, né, Marcelino? Mas o Marcelino, como um bom motorista, conseguiu desviar dela, né? Tudo bem que ele entrava no meio do mato, né, para poder sair, mas... Aí ele falou, da próxima vez tem que ser 4x4, não dá, né? E nós chegamos numa casa para fazer uma visita e não tinha ninguém na casa. E aí nós fomos e chegamos numa outra casa. A casa do seu Lorival. Gente, tem outro Lorival no mundo, fora eu. E chegamos na casa do seu Lorival. E foi uma alegria, porque foi o seu Lorival, só tem nós dois no mundo. Que alegria. E começamos a conversar, só que aquela casa estava de luto. Um jovem daquela família de 46 anos, porque 46 anos é jovem. A mãe dele tinha 90. Teve um ataque cardíaco no meio da roça e morreu. Aquela família triste, era o filho mais novo daquela família. Todo mundo veio de São Paulo para poder estar ali naquele velório. E um choro, gente, um gemido naquela casa. E nós fomos levados aí
na casa daquela senhora para orar por ela. Gente, Deus fez uma coisa tão linda naquele lugar, porque havia um choro, havia um desespero, havia um luto. E eu lembro que eu falei, Espírito Santo, eu não sei o que falar. Eu não sei se o rapaz estava salvo, se ele recebeu Jesus, e como que eu vou falar que o rapaz está salvo, sendo que ele não estava salvo? E a gente ficou ali com o coração muito apertado, nós estávamos com o coração apertado. E eu falei para o Jeter, que estava com o violão, falei, Jeter, vamos cantar a música que todo mundo conhece no sertão, como Zaqueu. Todo mundo conhece. E começamos a cantar, e de repente Deus foi trazendo uma palavra para nós, ali no Salmo 121, que o nosso socorro não vem dos montes, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ali Ele foi levando a gente, e eu comecei a falar da obra da salvação. E eu comecei a falar da obra da salvação, aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez por nós, e falando. E de repente eu comecei a falar sobre oração. Você que tem o Espírito Santo, você pode orar. E eu lembro que no momento de oração, aquela senhora de 90 anos de idade, ela começou a orar. E ela falava assim, Espírito Santo, eu estou com o meu coração angustiado. Está difícil, eu não vou suportar. Mas se o Senhor me ajudar, se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir. O que ela acabou de aprender ali, ela começou a falar. Gente, houve algo de Deus tão forte naquele lugar, mas tão lindo naquele lugar. E eu lembro que uma moça que estava sentada, que era uma das filhas dela, começou a chorar, e a missionária foi ali para perto dela, ela falou assim, eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso. Era uma cristã que se tinha desviado. E pouca hora, uma outra pessoa que era da família, que era cristã, a única cristã daquela família, começou a orar, hoje a salvação chegou na minha casa. Eles receberam a palavra de Cristo. Gente, aquele luto que havia foi embora. Aquele luto foi embora. Naquele momento, Deus trouxe esperança de novo para aquela casa. Deus nos leva a lugares para trazer esperança para aqueles lugares. 1 Pedro 1, 15 e 16, Pedro diz assim, uma palavra do Senhor, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Deus nos chama a viver com Ele, para Ele, da maneira dEle. Ele nos chama a subir uma estatura maior. Santidade é toda aquela pessoa que está mais perto de Deus. Você decide estar perto de Deus. Deus está falando assim, sede santo, vem viver a vida que eu tenho para você. Para de viver uma vida se arrastando no chão, sobe. Que tal você começar a subir? Que tal você começar a viver mais perto de Deus e deixar Ele te marcar com as marcas de Jesus? Ele nos chama a participar da sua natureza. Ver o modelo do céu e trazer para a terra. Ver o modelo do céu e trazer para a terra. Isaías 55, versículo 8, diz assim, porque os pensamentos que Ele tem para nós são mais altos que os nossos pensamentos. Para nós é muita gente, né? Então, fala assim, os pensamentos que Ele tem para você são mais altos que os seus pensamentos. Os sonhos que Ele tem para você, meu irmão, minha irmã, são mais altos que os sonhos que você tem. Os caminhos que Deus tem para você são mais altos que os caminhos que você imagina. Uma das marcas que Ele deixa em nós é o amor. Quando nós somos marcados por Deus, lesionados em nosso coração, nós passamos a amar mais. Não é um amor superficial, é um amor de Deus, o amor ágape, aquele que dá vida pelo outro. Eu não sei se você estava aqui na terça-feira, mas você deveria assistir o documentário
ali do sertão, do Sarau do Reino. Então você entra lá no YouTube do Sarau do Reino e assiste um documentário que tem lá. É maravilhoso. O seu Gilberto fala algo interessante. Gente, um sábio do sertão, seu Gilberto. Seu Gilberto, lá do Quilombo Escondido, lá da região de Acauã, ele fala algo seguinte, que pessoas iam dar a vidas, que o pai dele dizia, pessoas vão dar vida por outras pessoas. E ele falou, pai, quando que alguém vai dar vida pelo outro? E ele, quando ele começou a ver as pessoas vindo de São Paulo, vindo do Rio, vindo de outros lugares, e ele falava assim, eles estão dando a vida por nós aqui. Eles estão nos ajudando. É um tempo de você dar a vida por outras pessoas. Deus está te chamando para algo. Outra marca que Deus coloca em nós é a obediência. Porque a palavra fé para eles, naquela época, hoje nós entendemos muitas vezes, fé é só crer. Não. A palavra fé era acompanhada da obediência. Eu creio, por isso eu obedeço. Você crê em Deus mesmo, você quer que Ele está falando com você, então você obedece e você vai em destino daquilo que Ele te chamou. Você vai naqueles passos que Ele colocou você. Então uma das marcas que Ele coloca em nós é a obediência. João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Na Bíblia literal, do texto tradicional, diz assim, aquele que está tendo os meus mandamentos e os preservando e obedecendo, esse é o que está me amando. E aquele que está me amando será amado pelo meu Pai, e eu o amarei, e a Ele manifestarei a mim mesmo. Esse texto está falando assim de preservando dentro de você e obedecendo. Nós temos uma visão que fé é só crer, mas fé é obedecer. Se eu creio, eu obedeço aquilo que Deus tem falado comigo. Deus colocou uma marca em mim. Deus lesionou meu coração, marcou meu coração. Deus lesionou meu coração por uma geração de jovens e adolescentes. Jeter estava aqui e está aqui, e a gente estava num avião voltando de Belo Horizonte de uma conferência, e eu lembro que nós ali, Deus nos deu uma visão, como as águas cobrem o mar, assim vai ser a minha presença sobre a vida dos jovens e adolescentes aqui da Carisma. Que iam tocar essa geração, que iam tocar uma geração, que iam servir uma geração. Ele falou para a gente que ia convertê-los à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebessem o perdão dos pecados, e a herança, entre aqueles que são santificados pela fé no Senhor Jesus. Eu via jovens ajoelhados, prostrados diante do Senhor, buscando o Senhor. Eu citei aqui o texto de Paulo para falar de uma herança que eles vão ter. Essas pessoas, vocês, têm uma herança de Deus. O que é herança? A herança é quando um pai dá algo para o filho, tudo que ele precisa. Ele dá aquela herança, e aquela herança é aquilo que o filho tem direito, aquela riqueza, a sua parte. Então Deus está te dando a parte de poder que você precisa, de autoridade que você precisa, aquilo que você pode usufruir como filho, como herdeiro, como discípulo. Recursos que Deus está te dando espirituais para fazer a vontade dEle. E naturais também. Deus te dá tudo. Deus lesionou meu coração. Porque se Deus não marcou você, você não consegue suportar a primeira prova que você tem. A primeira prova que você tem, e Deus prova o coração. Deus prova o coração. Deus prova o teu coração usando pessoas que muitas vezes você ama tanto, mas Deus precisa ver se você realmente ama aquilo. Se você não vai desistir na primeira dificuldade. Deus lesionou meu coração por um povo lá do sertão do Brasil. Por um povo que não tem ninguém.
por um lugar que é divisa de estado do Piauí e Pernambuco, né? Que o poder público não chega, que quase não tem hospital, as escolas em uma situação precária. Quem foi na Barra sabe, em outros lugares lá, a situação da escola. De um povo que Deus ama muito, de um povo que Deus ama, como Ele me ama, como Ele ama você. Um povo pelo qual Jesus derramou o seu sangue naquela cruz. Por crianças que não têm muitas vezes o que comer. E a gente enfrenta muito isso. Deus lesionou meu coração, eu não consigo. Eu falo para os missionários, se souber de alguma pessoa que está passando necessidade, liga para nós. A gente precisa ajudar. A gente resolve aqui, a gente dá um jeito, a gente faz uma vaquinha, a gente junta todo mundo e a gente dá um jeito aqui. De crianças que não têm roupa para se vestir, um sapato para se calçar. Muitas vezes não almoçam, só jantam, e quando muitas vezes jantam, não almoçam. Você fica escolhendo mistura. Ah, mãe, só tem isso? Você nunca falou isso, né? Mãe, só tem isso aqui para comer? A maior parte da realidade desses lugares que nós vamos, gente, eles comem arroz. Aí quando tem o feijão é a mistura. Se isso não comove você, é porque você não está com fome de Deus. Porque o coração de Deus, Ele está olhando para eles. Ele está olhando para cada choro de uma criança. Uma criança que muitas vezes, como uma missionária estava lá, falou: filha, vai pôr o seu chinelo. E ela só estava com um chinelo no pé. Vai pôr outro chinelo. Falou: tia, eu só tenho esse. Conversando com o pastor Francisco, um pastor já muito antigo lá, mais de 30 anos que ele está no sertão. E ele falava para a gente, quando ele chegou no sertão, a situação era muito pior. De as pessoas ficarem dias sem comer. Comer é o básico, dias sem comer. De tal maneira que, uma vez na porta da casa dele, tinha mais de 100 pessoas na casa dele, na porta da casa dele, procurando comida. E ele falou algo que as pessoas que comem muito só uma coisa, e aqui Lucas está aqui, eu vi o Diego por aqui também, cadê o Diego? Está por aqui, está ali, sabe disso? Andaram muito, são lá do sertão. Não estou falando nada que vocês não conheçam. A pessoa come arroz, perde até o paladar, não sabe o que é uma coisa diferente. Perde o gosto da vida. Como é bom você comer uma coisa diferente. Mas tem pessoas que eu acredito que precisam experimentar essas coisas. Quando nós vamos lá, nós fazemos questão de passar no mercado, comprar coisas, fazer lanches para eles. Os lanches que vocês comem aqui, a gente faz lá para eles. Aí o pastor falou assim para mim, falou: você não sabe o que é para eles esse tempo aqui, que vocês trazem as coisas e os servem. Vocês não sabem o que é isso. Que ficam envergonhados, crianças que ficam envergonhadas de ir para o futebol, porque não tinham um tênis para jogar. Se não tem um chinelo, imagina o tênis. Meu coração fica marcado de adolescentes que não conseguem aprender. Mas, Dores, são burros, são preguiçosos? Não, gente. Se uma criança não recebe afeto, quando criança, Silas está ali na porta, e já falou isso para vocês aqui, o cérebro da criança atrofia, não cresce, não consegue aprender. Se uma criança não come direito, isso já uma nutricionista falou, não tem vitaminas, só come arroz, como que vai aprender? O cérebro não desenvolve, fica pequeno. Isso, uma advogada missionária falou para a gente de estudos que ela fez. E você fala assim: não, ele não aprende porque é preguiçoso, porque ele só quer brincar. Não é, meu irmão. É porque ele nunca recebeu um abraço na vida. Esse abraço que vocês têm aqui, lá no sertão, a gente estava num povoado chamado Malhada Grande, e nós fizemos todo mundo se abraçar.
Eles eram tudo doido para abraçar assim. Porque não tem uma cultura de abraçar. Quando você é abraçado, você se sente amado, você se sente querido. Foi nesse culto, pode pôr a imagem, a primeira imagem. Muitos não aprendem porque não foram nutridos adequadamente. Com verduras que você não gosta de comer. Com legumes que estão na tua mesa e você fala, não quero comer isso não. Muito verde para mim. Vocês estão aí? Jovens que estão nas trevas, que nunca sentiram um abraço do Senhor, através da igreja de Jesus. Meu sonho é fazer um trabalho com jovens naquele lugar. Todo o sertão. Gente, o que nós vivemos aqui. Quem estava aqui ontem? O que você viveu aqui, eles precisam viver lá. E você vai daqui lá ministrar isso aí. Você vai. Idosos aprisionados em grades. Põe a foto para mim. A outra foto. Essa senhora é a Dona Maria. Vai ser duro não chorar agora. Essa mulher está presa numa jaula faz 50 anos. Ela tem 75 anos. As suas necessidades são feitas numa jaula. E ela é muito agressiva por causa de um problema dela. E ela está presa, como um bicho, dentro de uma jaula. Antes de estar nesse lugar, ela estava presa, ela era presa debaixo de uma árvore. Você lembra uma história assim? Parece que a gente lembra de uma história da Bíblia assim, né? Um tal de Gadareno, né? Fomos visitar ela, Jeter, Marcelino e o Rogério foram visitar ela. Eu fiquei na casa e eles voltaram, conversando, e a gente começou a falar, e eu falei, eu vou contar essa história. Ela teve um problema com um homem casado e ela enlouqueceu. Começou a correr atrás daquele homem, pirou da cabeça com 25 anos de idade. Foi rejeitada, por causa dessa rejeição, ficou dessa maneira. Correndo pela rua, doida, nua muitas vezes. E está presa. 2 irmãs, para falar a verdade, são 3 irmãs que cuidam dela. Dona Rita, Dona Francisca. A Dona Rita, gente, ela tem 70? 80, hein? 82 anos. Dona Francisca, acho que 70 e alguma coisa, 60 e alguma coisa. E ela tem 68 e ela tem 75 anos. E tem mais uma outra irmã que não estava nesse dia. São 4 pessoas aprisionadas, não são uma pessoa aprisionada. Essas irmãs vivem para cuidar dessa mulher. E eu comecei a orar naquele momento, eu orei. Eu falei, Deus, e agora? Você sabe o que Deus falou comigo? Porque Deus fala comigo. Fala com você também, não? Deus falou comigo, não. A igreja vai orar. E essa cadeia vai ser quebrada. A igreja vai orar. Porque ali não se trata só do demônio numa pessoa. Aquilo ali é um principado sobre aquele lugar. E a igreja vai amar tanto aquelas pessoas, amar tanto, obedecer a Deus, ir naquele lugar, estar presente naquele lugar, porque hoje não tem nenhuma igreja naquele povoado. A gente consegue ir lá 2 vezes por ano. Mas a igreja vai amar tanto, tanto, o amor de Deus vai arrebentar essas cadeias, essa mulher vai ser curada. Eu creio. Como eu creio que amanhã o sol vai nascer, eu creio que essa mulher vai ser liberta. E ela vai testemunhar nos 4 cantos que o Senhor é Deus. Que Deus visitou aquele povo. E sabe quem que Deus vai usar para ir lá abraçar ela? Você. Você. Um povoado escravo por anos e anos de violência tem sido mudado naquele lugar, por causa da presença da igreja. Não é igreja salão,
É pessoas que vão lá para abraçar, para amar, para se doar, para levar um lanchinho para aquele povo, para abraçar eles e orar junto com eles. Meu coração foi ferido por missionários que estão no campo, sem apoio e sem sustento, que estão no fronte de batalha, que é nossa também, da nossa igreja também, mas que muitas vezes nós falamos, tá bem, alguém está cuidando deles. Será que alguém está cuidando mesmo? Que eu passei na casa de missionários e, porque agora a gente tem mais intimidade, mais tempo junto, e eu comecei a cutucar, e eu descobri que tinha um missionário que não tinha sustento nenhum de igreja nenhuma. Há 10 anos de uma base. Missionários que estão dando a vida. Missionários que muitas vezes não têm carro para fazer a obra, se tem carro muitas vezes não tem o combustível para ir até as pessoas, que muitas vezes têm passado necessidade nas suas casas. Gente, Spurgeon disse assim que todos nós somos missionários. Todos nós somos missionários. A diferença é que uns estão segurando a corda e outros descendo no poço. Mas a igreja tem soltado a corda e deixado o missionário dentro do poço. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Lore, mas eu sou só um adolescente. Eu nem trabalho ainda. Se Deus lesionar o teu coração hoje, você entender isso, você vai entender por que você vai ser um empresário de sucesso, vai sustentar missionários na obra de Deus. Você vai entender por que tem algo de Deus dentro de você para você montar uma empresa. Você vai entender o propósito da sua vida, porque talvez você não seja aquela pessoa que vai estar lá, mas vai ser aquela pessoa que vai segurar a corda. Põe a outra imagem para mim. Esses são os missionários indo no campo e partindo, que nós rodamos quase 2 horas para chegar nesse lugar. Pode passar próximo. São a família do Wendel e da Aline, gente, são fantásticos. Fantásticos. Ali a Debinha, gente, a Débora, gente, coisa mais linda. Estevão, vocês vão conhecer o Estevão. Eu queria... Estou terminando. Lucas, vem para cá. Deus nos chamou para estarmos juntos. Você crê nisso, não? Quem pertence a esse lugar aqui? A galera da quadra, da Carisma, quem pertence? Levanta a mão, você pertence a esse lugar. Vamos lá, bora lá. Você crê nisso? Você e eu, nós estamos num tratamento de Deus. Passamos por invernos das nossas vidas, e eu aprendi uma coisa. Que tem uma laranja que ela só fica doce no inverno. Depois do inverno que ela fica doce, se você colhe no verão, ela precisa do inverno. Deus precisa tratar você, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus te tratar. Deus começou a tratar você aqui, e cuidar de você, e tirar as coisas ruins dentro de você. Você fala, eu vou embora dessa igreja, porque estão falando que eu preciso mudar o meu caráter. Meu irmão, Deus está tratando você para aquilo que Ele tem para fazer. Eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar. Meu irmão, como que você vai para outro lugar? Você imagina uma árvore plantada aqui, aí não gostou daquele solo, ela vai plantar ali. Aí não gostou daquele solo, vai plantar ali. O que vai acontecer com essa árvore? Vai morrer. Para com essa história de mudar de igreja, meu irmão. Vou mudar de igreja. Uma que não dá para mudar de igreja. Só tem uma igreja, é a igreja de Cristo. Deixa Deus te tratar. Se as coisas estão ficando apertadas aqui, meu irmão, o culto está vindo e a palavra para você. Deixa Deus falar com você. Deixa Ele te lesionar, deixa Ele te marcar. O irmão está falando, muda esse jeito de pensar. Vai lá e muda. Seja ensinável. Para de dizer, ninguém gosta de mim nesse lugar. Talvez você esteja com mágoas, ressentimentos dentro de você, que gerou prisões, que gerou fortaleza na sua mente, e que pensa que ninguém gosta de você. Aqui todo mundo ama você.
Ah, mas eu fui rejeitado. Eu sei, meu irmão, mas aqui você não vai ser rejeitado. Aqui nós amamos você. Mas nós queremos ver você crescer também. Tem processos que Deus vai usar para você crescer. Você pertence a este lugar, meu irmão. Você está aqui, você pertence a essa missão que Deus te chamou. Que jovens e adolescentes dessa geração, da sua escola, que jovens e adolescentes que vêm aqui sejam pastoreados, nutridos, encontrem acolhimento, abraçados, sejam curados, capacitados, treinados e enviados. Sabe quem vai pastorear esses jovens e adolescentes? Você. Oh, mas é você. Dá para mim cuidar de 1000 jovens? Ele precisa de um irmão perto, que é você. Você foi chamado para pastorear. Eu preguei isso lá na igreja de Acauã. Pedro chega para Jesus e fala, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Eu amo, então apacenta as minhas ovelhas. E lá no sertão? Mostra a imagem para mim. Deus nos chama a abrir uma base missionária. Esse é o nosso sonho. Estou falando de sonho. Abrir uma base missionária naquele lugar, nesse lugar seco que você está vendo. Olha a gente espiando a terra aí, ó. É os espias. Era só 5. Deus nos chama a montar uma base missionária, a formar missionários que vão por todo o mundo, a começar do sertão do Brasil, a pregar o evangelho, curando os enfermos e libertando os cativos. Deus nos chama a abrir casas de refúgio para crianças em situação vulnerável, para meninas em situação vulnerável. Deus nos chama a abrir casa-lar naquele lugar, porque muitas crianças não têm pais, elas precisam de pais, elas precisam de acolhimentos. Crianças que vão ter carinho, amor, receber alimentação, ensino, vão ter uma família. Deus nos chama a abrir escolas profissionalizantes. Pode colocar outra imagem. Talvez você nem saiba porque quer estudar agronomia. Eu não sei porque eu falei isso, mas está escrito aqui. Talvez você não sabe, gente, não tem nada a ver eu fazer agronomia, eu tenho que fazer TI. Não, meu irmão, se Deus está falando para você fazer agronomia, tem algo para você fazer. Talvez Deus mandou eu colocar isso aqui para falar para você, que você vai estudar e vai lá. Talvez Deus nos chama a aprender como criar tilápia, para fazer projetos, para ensiná-los a criar e montar estruturas, porque eles não têm como montar estrutura. Ah, por que eles não fazem isso? Meu irmão, porque não tem dinheiro. Não tem como. Se nós não der um tapa na roda, a roda não vai rodar. E Deus te chamou para dar esse tapa na roda. Talvez Ele nos chamou para aprender a fazer irrigação na terra e ensinar eles, e levar as mangueiras também. E levar os negocinhos, como que chama aquele negócio? Que joga água. Levar os negocinhos também. Mas por que eles não fazem, gente? Se eles não conseguem comprar nem o feijão, o arroz, como vai comprar o cano para irrigar? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou pregando para quem aqui? Para quem que eu estou pregando aqui? Olha uma horta. Vamos mudar agora. Não, não é assim não. Olha uma horta em Poço Comprido. Furou um poço, irrigou. Olha o tomatinho, aquele cereja, salsinha, não, cebolinha. Gente, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é uma árvore de galinha. Quem já viu uma árvore de galinha? O rapaz falou: estou vendendo essa árvore. Eu falei: por quê? Porque ela produz galinha. Eu falei: ótimo, tira essa foto.
É para descontrair. Esse é um rio seco. Nós passamos... Quem estava no impacto de janeiro? Levanta a mão. Nós passamos nesse rio, tinha 4 metros de água. Nós ficamos ilhados por 5 horas, porque não tinha como passar. Agora olha ele agora. Mostra outra foto. Eu acredito que a igreja vai orar de tal maneira que Deus vai abrir as fontes de cima e de baixo sobre o sertão. Eu não sei como funciona esse negócio. Só sei que a filha de Caleb pediu para Deus, para Caleb, falou assim: me dá as fontes de cima e de baixo. Eu entendi como um ato profético. E eu comecei a orar: Senhor, abre as fontes de cima e de baixo. Aonde não tinha água, vai ter água, em nome de Jesus. Fere meu coração, Senhor, por uma ferida de fome por Ti. Ter fome de Deus, gente, não é só querer buscar Deus, é querer buscar a vontade dEle, os desejos dEle, aquilo que pulsa no coração de Deus. Como que é a batida do coração de Deus? Quando tem alguém chorando e angustiado, Deus fala assim: eu preciso mandar alguém ali. E esse povo está chorando, angustiado. Nós cantamos agora há pouco, pode vir a banda toda, vem para cá. Nós cantamos agora há pouco: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Gente, eu acredito que a pessoa, quando fez essa música, não estava pensando na volta de Jesus. Ela está pensando: até que o reino do Senhor venha, eu não vou calar. Até que o reino do Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o reino do Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Até que o reino do Senhor venha sobre os jovens dessa cidade, eu não vou descansar, eu não vou me calar. Até que o reino venha sobre as faculdades, eu vou descansar, eu vou gastar a minha vida. Eu vou gastar a minha vida diante do altar do Senhor. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é paz, alegria e justiça. E justiça para Deus, gente, se você tem tudo para comer e aquela pessoa não tem, está errado. Se você tem uma baita de uma oportunidade para estudar, aquela pessoa não tem, está errado. Por isso que nós precisamos fazer escolas e faculdades lá no sertão do Brasil. E eu sei que tem empresários aqui, homens de Deus, de uma geração que vai ser próspera, rica, e vai investir, vai começar cedo. Agora deixa eu te falar uma coisa: se você não investe do pouco que você ganha agora, você não vai investir do muito que você vai ganhar. Quando eu tiver R$1 milhão, aí eu vou doar. Para, meu irmão. As ofertas que mais me tocou, que foram dadas para o sertão, foi de pessoas que veio e me deu R$10, R$20. Porque as pessoas estavam dando tudo que ela tinha, todo o coração. E Deus está vendo isso. Meu irmão, minha irmã, se você aprender agora isso, se você deixar Deus ferir teu coração com aquilo que está no coração dele. Paulo foi marcado por aquilo, e ele não descansava, de tal maneira que ele chega e fala assim: agora eu já posso estar com Cristo, mas eu não quero, eu quero ficar mais um pouquinho com os irmãos, eu quero edificar um pouco mais a igreja de Deus. Deus já falou: pode vir, Paulo, você já terminou o seu trabalho, pode vir. Ele falou: não, Deus, eu quero ficar mais um pouco, eu preciso arrumar umas coisas aqui com os meus irmãos ainda. Fica de pé comigo. Põe a última imagem para mim. Isso. Essa cruz é da igreja do salão de reunião do templo da igreja de Poço Comprido, das meninas, da Ana e da Camille, que vocês viram aqui. E elas têm construído um salão. Gente, é algo incrível que elas têm feito naquele lugar. E para mim isso é um símbolo daquilo que Deus está fazendo. A cruz de Jesus é a esperança. A obra da cruz é a esperança para o sertão. Nós vamos lá levar o amor de Deus naquele lugar.
vamos cantar um cântico agora. Eu queria que você cantasse comigo. Um cântico que você já conhece. Vamos cantar? Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Fala pra ele, coloque em mim, coloque em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Tem que ser de todo o seu coração, vai. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque as marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas